Boa tarde, meu nome é Vanessa Rizelho, sou neurologista do Instituto de Neurologia de Curitiba. Estamos aqui hoje no INC Health Talks para falar sobre tabagismo, lembrando o Dia Mundial Sem Tabaco que aconteceu agora no dia 31 de maio. O tabagismo é um fator de risco para inúmeras doenças e hoje nós vamos falar aqui sobre a importância de parar de fumar. Hoje nós trouxemos outros especialistas para também falar sobre esse assunto. O cardiologista, Dr. José Antônio da Silva, e também o pneumologista, Dr. Rafael Leal, que vai nos falar também sobre esses benefícios de cessar o tabagismo. Vamos começar então com o Dr. José Antônio da Silva. Agradeço à doutora Vanessa pela apresentação e ao Hospital INC por me convidar para falar sobre esse tema muito importante, que é o tabagismo, que nós, como vamos ver, tabagismo é uma doença, assim, concebida pela Organização Mundial da Saúde. O tabagismo é a dependência psicológica e física do tabaco. A nicotina está presente não só no cigarro, mas em outras situações, como narguilés, charutos, fumo, mascar o fumo, tudo isso leva à dependência psicológica e física do tabaco, que se chama tabagismo. A Organização Mundial da Saúde estima que, no mundo, 1 bilhão de pessoas são fumantes. No Brasil, cerca de 24 milhões fumam regularmente o cigarro. Tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo, matando 6 milhões de pessoas anualmente, sendo que 600 delas são fumantes passivos. Não são fumantes, mas convivem no trabalho ou no domicílio com pessoas que fumam. E, portanto, 10% das pessoas afetadas com morte no mundo pelo tabagismo, 10% são fumantes passivos. Isso equivale a mais ou menos uma morte a cada 6 segundos ocasionada pelo tabaco. No Brasil, foi relatado 600 mil mortes por ano pelo tabagismo, e o tabaco, nesse século XX, que acabou, matou em torno de 100 milhões de pessoas. E se essa tendência de tabagismo continuar no mundo, nós esperamos que 1 bilhão de mortes ocorrerão devido ao cigarro nesse nosso século XXI. Há vários tipos de fumantes. O fumante passivo, que é o fumante que convive com pessoas que fumam no trabalho, no ambiente de casa, nos bares. O fumante ativo, que é o fumante que fuma regularmente, ativamente. O fumante ocasional, que é aquele fumante que fuma no fim de semana, vai sair com os amigos, beber um drink e fuma, mas não tem a regularidade do fumante ativo e tem menos dependência à nicotina. O fumante habitual é o fumante que fuma e já acorda com vontade de fumar. De manhã, a primeira coisa que ele faz é procurar um cigarro para fumar, isso é hábito. O fumante de estresse, que é o fumante que procura o cigarro para relaxar. O cigarro tem essa capacidade de relaxar a pessoa, então o estressado procura o cigarro como um ansiolítico. E o fumante aditivo, que é o fumante gravemente dependente da nicotina. No momento da queima do tabaco, acontecem diversas reações químicas que originam a fumaça, que é tragada pelo fumante e que é extremamente tóxica. Já tem cerca de 4.700 substâncias tóxicas identificadas pelos cientistas nessa fumaça. Dentre elas, nós vemos que a nicotina, o alcatrão, que a gente mais conhece, mas há outras, como acetona, metanol, que é o combustível de carros, metais pesados, como níquel, arsênico, mercúrio, butano, formal. Então, são substâncias que, ao ser aspiradas, são tóxicas, tanto para o sistema circulatório quanto para o organismo em geral, e são
na maioria das vezes, cancerígenas. A nicotina é altamente viciante. Absorvida pelo organismo, em menos de 10 segundos, afeta diretamente os neurotransmissores cerebrais e são responsáveis pelos sentimentos, estado de espírito e comportamento. O local primário de ação da nicotina é no receptor nicotínico da acetilcolina, que é alfa-4 beta-2. Um desses neurotransmissores que a nicotina aumenta é do sistema dopaminérgico e da adrenalina, causando uma sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento, de ânimo, de perda de ansiedade. E isso faz com que, às vezes, o primeiro cigarro, para algumas pessoas, já é viciante. E o cigarro, devido a essa gama enorme de substâncias tóxicas, produz graves doenças. Nos Estados Unidos está publicado que, além do câncer de pulmão, que todo mundo sabe que o cigarro provoca, existem problemas cardíacos, problemas pulmonares, acidente vascular cerebral e uma série de outros cânceres, além do pulmão, pode afetar a boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga e o câncer de pulmão, que é o que está na frente, e o nosso pneumologista, Rafael, vai explicar para nós mais detalhadamente. Os fumantes, de modo geral, perdem cerca de uma década de vida, de expectativa de vida dele. Isso aumenta o risco de doença coronária e acidente vascular em torno de 2 a 4 vezes. E provoca uma vasoconstrição que leva a doenças outras, como doença circulatória periférica, com trombose de membros inferiores, às vezes perda de membro, aneurisma de aorta abdominal, aneurisma de aorta torácica, são doenças vasculares provocadas pelo tabagismo. Aqui estão enumeradas diversas patologias do tabagismo ativo, né, doença de laringe, orofaringe, esôfago, traqueia, leucemia, câncer de estômago, pâncreas, rim, ureter, acidente vascular cerebral, problemas oculares como cegueira, catarata, doenças de boca com periodontite, aneurisma da aorta, como eu falei, infarto do miocárdio, pneumonia, doenças pulmonares, fraturas, quer dizer, inúmeras doenças, sendo que 12 delas são cânceres. Do ponto de vista do coração, o tabagismo é um grande fator de risco modificável de uma doença chamada aterosclerose. O hábito de fumar aumenta a pressão arterial, aumenta o tônus simpático, aumenta a oxidação da LDL-colesterol, que é o colesterol ruim, aumenta a oxidação. Isso gera a produção de aterosclerose, que é o envelhecimento precoce das nossas artérias. Existem efeitos adversos, tanto hemostático como trombogênico e inflamatório, como aumento de diversos fatores que levam à trombose, espasmo de doença coronária. Além disso, aumenta a resistência à insulina, que faz um link entre tabagismo e aterosclerose prematura. O tratamento é extremamente importante. O abandono do tabagismo reduz o risco de evento coronariano em 50% em 2 anos apenas. Sabemos que volta ao risco normal de uma pessoa que nunca fumou de 3 a 5 anos na redução da doença coronária. No acidente vascular cerebral, um pouco mais lento, mas também reduz. Demora 5 a 15 anos depois que parou de fumar para voltar o risco sem ser fumante. O benefício se faz também para redução de câncer, porém essa relação é um pouco mais lenta, mas também traz benefício. Então é importante parar de fumar. E como parar de fumar? No tratamento, nós temos que ter o conselho médico, conselheiros que sejam individuais, grupos, telefone, psicólogos, pacientes que procuram situações de acupuntura, qualquer pessoa que tenha uma condição de aconselhar, seja individualmente, grupo, ajuda no combate ao tabagismo. Terapia comportamental, mudar os hábitos, porque o hábito faz o cigarro
Então a pessoa acorda procurando cigarro, vai tomar um café, procura o cigarro. Então mudar esses hábitos, né, ao procurar o café, não lembrar do cigarro, isso depende de uma terapia comportamental, mudar o comportamento da pessoa. E nós, médicos, podemos ajudar com medicações que ajudam a parar de fumar, medicações que agem naquele receptor onde a nicotina faz bem e a nicotina passa a não fazer tão bem assim, né? Nós podemos usar terapia de substituição, drogas como a citizina, bupropiona ou vanericlina, que, por agir no receptor, transforma o cigarro numa coisa um pouco sem graça. E a pessoa fuma e não tem aquela coisa maravilhosa que sente quando fuma o cigarro pelo efeito da nicotina, porque a nicotina está bloqueada no seu receptor do prazer. A importância de fumar é extrema em termos de redução de doenças, seja ela cardiovascular, gastroenterológica, pneumológica, neurológica. O importante é saber que isso que a pessoa que fuma faz é um autoextermínio. Obrigado por não fumar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a doutora Vanessa pelo convite ao Hospital INC. Meu nome é Rafael Leal, eu sou pneumologista do Hospital INC e um dos responsáveis pelo serviço de doenças respiratórias do hospital. Em comemoração e em lembrança ao Dia Mundial Sem Tabaco, vamos conversar um pouco sobre a incidência, problemas respiratórios relacionados ao tabaco e as medidas que podem ser tomadas tentando evitar e ajudar na cessação desse vício. Lembrando, como o Dr. José Antônio já mencionou, a composição do cigarro é extremamente tóxica, formada por mais de 4.500 substâncias conhecidas, dentre elas o cádmio, que é um componente usado em pilhas, o ácido esterático, que é um componente de cera de vela, combustíveis sólidos, tolueno, que é um solvente industrial, a nicotina, que é a substância causadora de dependência, mas também presente em inseticidas, amônia, naftalina, metanol, o monóxido de carbono, um gás extremamente tóxico ao organismo, o arsênico, que é literalmente um veneno, o metano, o ácido acético e o butano. Fora outras substâncias, como formol, metais pesados, que são todos eles inalados quando fumamos. O Dia Mundial Sem Tabaco vem também lembrar, como o Dr. José Antônio já falou, a incidência e a associação do cigarro com determinadas patologias, principalmente doenças cerebrovasculares, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Cerca de 45% das mortes por infarto do miocárdio estão relacionadas ao tabaco. 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica, o conhecido enfisema, estão relacionadas ao tabaco. 25% das mortes por doenças cerebrovasculares. 30% de todos os cânceres estão relacionados ao tabaco. E quando mencionamos especificamente o câncer de pulmão, 9 em cada 10 pessoas que têm câncer de pulmão fumam ou já fumaram. Muito mais do que simplesmente trazer os problemas relacionados ao tabaco, a nossa intenção é estimular e promover os benefícios que parar de fumar traz à pessoa e ao organismo, né? Com isso, vamos lembrar que após 20 minutos da cessação do tabagismo, a pressão sanguínea e a pulsação tendem a voltar ao normal. Após 2 horas sem fumar, já não há mais nicotina circulando no sangue. 8 horas sem cigarro, os níveis de oxigenação já se normalizam, voltando aos níveis basais daquela pessoa. Em 12 a 24 horas, os pulmões começam a melhorar, começam a refazer o seu epitélio e eliminar material inalado. Com 2 dias sem fumar, o olfato melhora e o paladar retorna. 3 semanas sem cigarro, a respiração já se torna mais fácil, perceptível para as pessoas. Essa questão do paladar explica um pouco aquele mito de que as pessoas engordam ao parar de fumar. Isso acontece basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque a pessoa tem mais prazer em se alimentar por ter o paladar.
E segundo, porque como o cigarro é um vício, é uma compulsão, muitas pessoas trocam a compulsão do cigarro por uma outra compulsão. Se essa compulsão for alimentar, obviamente que o ganho de peso pode ocorrer, mas é importante frisar que isso tende a normalizar após um breve período de tempo. Lembrando que não há dose segura de cigarro. Qualquer dose que a pessoa fume é maléfica ao seu organismo. Isso é um simulador de gasto com cigarro disponibilizado pelo Hospital AC Camargo de São Paulo, um hospital especializado em câncer, em que nós fizemos uma pequena simulação, trazendo como um preço médio de um maço de cigarro de R$ 8,00. Sabemos que esse valor pode ser superior a 11, dependendo do tipo de cigarro fumado. Considerando que uma pessoa fume 20 cigarros por dia, ou seja, um maço, e que tenha fumado por 20 anos, essa pessoa, ao longo desse período, gastou o equivalente a um carro popular, 0 km. Isso sem considerar reajuste, né? Isso sem considerar que essa pessoa poderia ter aplicado esse dinheiro e ter conseguido um rendimento certamente o dobro desse valor. O cigarro ele é um problema de farmacoeconomia. Além de trazer prejuízos à saúde do indivíduo, ele traz prejuízos financeiros ao indivíduo e a todo um sistema de saúde. O sistema de saúde americano estima que por ano sejam gastos nos Estados Unidos, entre doenças relacionadas ao tabaco, algo em torno de 170 bilhões de dólares. As empresas, o cigarro e as doenças relacionadas ao cigarro é uma das principais causas de absenteísmo, aumentando de forma importante o custo operacional dessas empresas. Quando nós falamos de cigarro, é importante lembrar que não apenas mencionamos o cigarro conhecido, mas também cigarros de palha, charutos, cachimbos, todos eles possuem substâncias psicoativas, substâncias cancerígenas e maléficas ao organismo. Aquele conceito de que não tragamos e por isso não fazemos mal ao organismo, ele não existe, porque a nicotina ela é absorvida pela própria mucosa da boca, criando a dependência e mesmo que a fumaça não seja inalada, ela pode ser absorvida e gerar os problemas de saúde no restante dos órgãos. No centro dessa imagem, nós temos o narguilé ou narguilé, que é o grande mal da nossa adolescência atualmente, uma vez que eles entendem isso como sendo um hábito social e não relacionado ao fumo. Já é comprovado que o narguilé ele consegue fornecer à pessoa quantidades de nicotina e, consequentemente, de outras substâncias muito maiores do que o cigarro. A quantidade de substâncias inaladas durante uma sessão de narguilé é muito superior ao cigarro tragado. Essa é apenas uma tabela do Ministério da Saúde, em que fez um levantamento do número de fumantes adultos, ou seja, mais de 18 anos, em todas as capitais do Brasil. E Curitiba aparece como em primeiro lugar, com 14% de prevalência de adultos fumantes, né? Mesmo à frente de outras capitais da região sul. Então é um problema mundial, é um problema nacional e é um problema nosso, local, que temos que enfrentar. Essa tabela mostra a incidência entre homens e mulheres e, dividido por capitais, Curitiba, entre os homens, é a capital que apresenta a maior prevalência de adultos fumantes. Já entre as mulheres, Curitiba fica em segundo lugar, perdendo apenas para São Paulo, e mesmo assim por uma diferença muito pequena. Ou seja, fumamos muito, precisamos aceitar e entender isso e tentar enfrentar da melhor maneira. Essa é uma pesquisa nacional de saúde escolar, também relacionada ao Ministério da Saúde e da Educação, publicada em 2015, em que fez um censo entre os alunos do 9º ano do ensino fundamental, aqueles que já haviam experimentado cigarro. Lembrando que estamos falando de crianças com menos de 15 anos, entre 13 e 14 anos. Nessa população de crianças, 18% já tinham experimentado cigarro, sendo 19% dos meninos e 17% das meninas. E o que chama mais atenção e o que é mais preocupante é que dentre esses 18% que já haviam experimentado cigarro, 26% diziam que a pai ou a mãe fumavam.
Aí a facilidade de acesso ao cigarro e o exemplo que os pais e as mães devem dar a seus filhos. E, novamente, a região sul, dentro dessa população de jovens ou crianças fumando, é a região que concentra o maior número. 25% desses jovens fumantes estão concentrados na região sul. E Curitiba se encontra em terceiro lugar na incidência de crianças até 15 anos fumando. O teste de Fagerstrom é um teste que nós utilizamos rotineiramente nas consultas ambulatoriais para avaliar o grau de dependência que uma pessoa apresenta à nicotina. Ele é composto de 5 perguntas em que é dada uma pontuação específica para cada resposta e, a partir daí, é traçado o grau de dependência que essa pessoa apresenta e planejado, em conjunto, a estratégia terapêutica, que pode variar desde um aconselhamento até terapias cognitivo-comportamentais e inclusão de medicamentos. É importante ressaltar que a inclusão de medicamentos por si só não faz com que a pessoa pare de fumar. A força de vontade, o desejo de parar de fumar é primordial nessa situação. Os medicamentos, eles vêm ajudar a pessoa que já tomou a decisão de parar de fumar. Em relação às doenças respiratórias, como eu disse no início da apresentação, elas são amplas, destacam-se o câncer de pulmão e o enfisema. Como o nosso objetivo maior é estimular a pessoa a parar de fumar, frisando e ressaltando os benefícios e as possibilidades existentes para isso, eu não foquei em esmiuçar essas doenças. Nós vamos apresentar um vídeo disponível na internet, que se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, esse vídeo exemplifica muito bem o que acontece com o pulmão de uma pessoa fumante. Esse vídeo é uma simulação do que seria um pulmão inalando o cigarro. Uma simulação do que seria uma carga tabágica de 30 maços. Uma pessoa que fuma um maço por dia, um mês de fumo, né? Ele colocou um monte de algodão limpo no início, guarda todos os restos de cigarro, 20 maços, 25, 30 maços, ou seja, um mês de fumo de uma pessoa que fume um maço por dia. Esse é o antes e o depois. O que ele move, que seriam os nossos alvéolos impregnados de sujeira, e o que ele simula como sendo nossas vias aéreas mais superiores. Quantidade de alcatrão e de outras substâncias aderidas à parede. E é um pouco disso que acontece realmente nas vias aéreas, que a gente consegue ver durante exames de broncoscopia. Acho que é impressionante esse vídeo. Já vimos que o cigarro causa muitas doenças, muitos transtornos para a nossa vida, é fator de risco para inúmeras doenças. O tabagismo é uma doença, né? É uma dependência. E agora a gente se determinou, eu vou parar de fumar, eu preciso parar de fumar para a minha saúde. Mas é difícil, e é isso que eu vim falar para vocês, o porquê que isso é difícil, mas não é impossível. Então, se nós fizermos aí um bom trabalho, um bom tratamento, a pessoa consegue parar. E é isso que eu vou falar agora, apresentando qual é a ação do cigarro no cérebro, né? Dentre as inúmeras áreas do nosso cérebro, nós temos áreas relacionadas ao movimento, à sensibilidade, à visão, à fala, à memória. E tem uma área muito importante que fica na parte da frente do cérebro, que é o chamado córtex pré-frontal, que está ligado ao nosso comportamento e às nossas emoções. E é aí, principalmente, que o cigarro age. Porque a hora que se inala aquela substância do cigarro, a nicotina entra na corrente sanguínea, como os colegas já falaram, e rapidamente, em poucos segundos, já atinge o cérebro.
e vai atuar nos neurônios, nas células que estão fazendo essa comunicação entre as diferentes áreas do cérebro. Vai agir no que nós chamamos sinapse, na comunicação entre um neurônio e outro, fazendo liberar substâncias nesse cérebro. Quando a pessoa inala a nicotina, ou quando masca, ou quando consome o narguile, aquela nicotina vai para o cérebro e vai agir numa área do cérebro que chama área tegmental ventral, que fica bem na base do cérebro. Isso vai fazer uma liberação de uma substância chamada dopamina, que o Dr. José Antônio muito bem comentou. Essa dopamina é um neurotransmissor super estimulante para o cérebro e que quando chega nessa região da frente, ela dá uma sensação de bem-estar, de prazer, de alívio, de estresse, e é por isso que muitas pessoas fumam, para ter essa sensação do bem-estar. Essa é a chamada área do prazer, um circuito de recompensa do nosso cérebro, que todos nós temos normalmente. E acaba sendo ativado por essa nicotina, fazendo com que a pessoa se sinta bem ao consumir um cigarro. Essa área do cérebro também é ativada por outros comportamentos que nós temos, como por exemplo a alimentação, né? Quando nós comemos, nós sentimos prazer. Pelo comportamento sexual, é a área super ativada durante o ato da sexualidade. É uma área também envolvida com a resposta ao estresse e aquela situação em que a pessoa começa a se administrar substâncias para sentir o prazer. E aí entram o álcool, o tabaco e as drogas de abuso, né? Não só essas drogas, mas algumas outras coisas que nós consumimos no nosso dia a dia também influenciam essa área do cérebro. O café, o chocolate, né? Vão alimentar esse circuito do prazer, dando essa sensação de bem-estar. Então, quando a nicotina, né, entra no cérebro, ela vai atuar em alguns receptores, que são essas estruturas entre uma célula e outra, e produz essa ativação dessa área do cérebro, então levando a esse comportamento de buscar e buscar de novo, e fumar de novo, e mais uma vez, e aí a pessoa criou a dependência do tabaco, né? Quanto mais a pessoa vai consumindo com mais frequência, o corpo vai fazendo o quê? O cérebro vai fazendo maior expressão daqueles neurotransmissores e daqueles receptores para isso. E vai deixando a pessoa mais suscetível a isso. Então, esse consumo crônico do tabaco vai afetando a estrutura em si do cérebro. E isso tudo culmina no comportamento da dependência. E por isso que é tão difícil a gente conseguir parar de fumar, é tão difícil para quem quer largar esse hábito, porque criou todo um circuito no cérebro causando uma sensação de prazer e de bem-estar. E além disso, os hábitos relacionados ao tabaco, como o tabaco está na mídia, hoje em dia cada vez menos, considerando todas as medidas anti-tabaco que têm sido estabelecidas, mas quantos famosos ou celebridades ainda estão por aí fumando e, de certa forma, influenciando no comportamento das pessoas? Aquela associação com alguns hábitos, o famoso cafezinho com o cigarro, a saída na balada em que consome uma bebida alcoólica e o álcool. Então, esses costumes acabam sendo enraizados na nossa população. Essa é uma pesquisa bastante interessante que também ajuda a gente a entender por que é tão difícil a pessoa deixar de fumar. Isso aqui são cortes do cérebro feitos através de uma máquina que chama o PET scan, em que é injetada uma substância que se liga àqueles receptores da nicotina. Então, quando a pessoa não consumiu nada de nicotina, né, ela fica com esse aspecto aqui mais avermelhado, mais esverdeado. Quando já faz uma tragadinha, já começa a ficar mais azulado, que significa que a nicotina está agindo no cérebro. Quanto mais azul, mais quantidade de nicotina chegou ao cérebro. Então, olha só, 3 pitadas, já 75% dos receptores do cérebro já estão preenchidos com aquela nicotina, né? Se a pessoa fumou 3 cigarros, ela já está totalmente ocupada por aquela nicotina, fazendo toda aquela influência que a gente viu. E o Dr. Rafael muito bem colocou, depois que a pessoa para, em poucas horas essa nicotina já não existe mais. Só que aquele circuito do prazer precisa daquela nicotina e faz com que a pessoa busque de novo. E é por isso que a gente precisa mudar esses hábitos para que a pessoa pare de fumar.
Esse estudo também mostra uma coisa interessante que muitas vezes a gente observa nos pacientes. Os pacientes que querem parar de fumar, muitas vezes conseguem reduzir bastante. Fuma uma carteira, 20 cigarros por dia, às vezes conseguem reduzir para 4, 5 cigarros, mas não conseguem largar daqueles últimos cigarros, né? Por isso, porque com poucas tragadas, já aquela nicotina preenche o cérebro e já alivia pelo menos a sensação da fissura. Mas ainda assim a pessoa não consegue deixar de ter essa necessidade. Então, por isso que fumar pouco ou muito é a mesma coisa. O importante é comparar completamente para diminuir aí o risco que a pessoa tem de doença. Todos esses estudos no cérebro de pessoas que fumam mostram que várias áreas do cérebro estão envolvidas e há diferença entre homens e mulheres. É interessante que num dos estudos que foi feito, nas mulheres que consumiram cigarro e fizeram então esse tipo de exame, como eu mostrei, existe uma ativação de uma área específica do cérebro e faz com que essa área, ela mostra que as mulheres acabam sendo muito mais afetadas pelo hábito em si, pelo tato de segurar alguma coisa no dedo, por colocar alguma coisa na boca, por sentir aquele odor, a sensação do sabor na boca, e muitas vezes fumam para aliviar a sensação de estresse e tensão. Diferente dos homens, que têm outras áreas que são primeiramente ativadas e que eles sim são muito mais afetados por aquele efeito do circuito do prazer. Então, o efeito da nicotina naquela área relacionada ao prazer. Tanto que os homens não só fumam, mas são mais propensos a consumir tabaco de outra forma. Por exemplo, mascar o tabaco, porque eles querem mais o efeito da nicotina. Isso é importante porque a abordagem para ajudar homens e mulheres a parar de fumar pode ser bem diferente, né? Tipo, precisa muitas vezes tratar essa parte do humor e de estresse nas mulheres e nos homens lidar às vezes mais com formas de reposição temporária de nicotina para diminuir a dependência. Bom, cigarro eletrônico é algo que está aí na mídia, algumas pessoas falam que pode ajudar a parar. Na verdade, não é recomendado como forma de terapia. Por quê? Porque o cigarro, de certa forma, está colocando nicotina para dentro. Ele só não é a mesma forma, né? Ele é feito através de uma inalação desse vapor, que geralmente contém nicotina. Infelizmente, é uma forma dos adolescentes consumirem e aí acabarem se tornando dependentes depois do cigarro. E não se deve usar como tratamento para ajudar a parar de fumar. Existe um conceito de que fala-se que a maconha é a principal droga de entrada para o abuso de drogas. É muito mais comum que isso seja do cigarro e não de maconha ou como forma de entrada para drogas de abuso muito mais potentes. Porque diversos estudos mostram que as pessoas que fumam têm muito mais vezes chance de experimentarem outras drogas de abuso. Por quê? Por conta desse circuito cerebral, dessa sensação ativada pelas drogas de abuso. E olha só, 2 vezes de se tornarem dependentes de outras drogas de abuso, o que pode ser mais grave ainda. A gente já viu algumas coisas aqui na apresentação de dificuldades em parar de fumar, né? E realmente o perfil psicossocial da pessoa influencia, né? Aquelas pessoas que estão menos predispostas a parar de fumar são as pessoas que têm uma alta dependência da nicotina, então que têm muito hábito da busca, da procura, eventualmente levantam até de madrugada para consumir um cigarro, ou que têm alguma doença psiquiátrica, algum transtorno de humor, que muitas vezes ela está tratando, vamos dizer assim, aquele transtorno de humor com a sensação que o cigarro dá. A associação de álcool e outras drogas, presença de outras doenças crônicas, e aí a situação social, estresse familiar, presença de familiares que usam tabaco dificulta ainda mais para quem está tentando parar. E tem as pessoas que já têm uma maior predisposição, né, a conseguir cessar o tabagismo, né, acabam sendo, olha só que interessante, né, as adolescentes que fumam e acabam engravidando já param por aí mesmo. Né? Mas ter um suporte familiar, ter um bom desempenho escolar e ter aí um perfil genético que diminui a dependência da nicotina, isso são coisas que predispõem a pessoa a diminuir o hábito do tabagismo.
A gente já viu também, o Dr. José Antônio comentou, sobre algumas medidas que a gente deve fazer. Algumas não, são várias. E não é uma só, são todas elas em conjunto, como o Dr. Rafael comentou. Nós precisamos mudar hábitos, né? Desassociar esse hábito do consumir o tabaco. Então, muitas vezes precisamos de terapias comportamentais, seja individuais, seja em grupo. Tem se estudado muito sobre algumas técnicas de neuromodulação, através, por exemplo, de neurofeedback, acupuntura, outras situações que ajudam a aliviar, às vezes, a sensação de estresse e modificar esses comportamentos. Do ponto de vista medicamentoso, o que nós podemos prescrever é, para algumas pessoas, a reposição de nicotina, né, principalmente quando nós precisamos parar, que a pessoa, né, faça a parada aguda, seja no internamento ou seja para o maior sucesso do tratamento. E medicamentos como, por exemplo, a bupropiona, que o Dr. José Antônio comentou, né, ele é um antidepressivo que ajuda na liberação de dopamina do cérebro. Ele vai atuar diminuindo aquela sensação da fissura, daquela busca que a pessoa faz pelo cigarro e tem que ser acompanhado pelo médico. Assim como o outro vareniciclina, que também existe, ele atua um pouquinho diferente, ele vai tentar imitar aquela ação da nicotina nos centros de recompensa e também tem que ter um acompanhamento adequado do médico para o tratamento ter sucesso. Tá? Esses hábitos envolvem um reaprendizado do cérebro. E é difícil porque nós ensinarmos o nosso cérebro é difícil, né? Na infância, nosso cérebro está muito mais suscetível a aprendizado, as crianças aprendem muito mais rápido que os adultos. Nos adultos, o nosso esforço para mudar isso é muito maior. Mas olha só que interessante o que as pesquisas têm mostrado, que as pessoas que resistem ao cigarro, fumantes, que estão resistindo, eles têm um comportamento de ativar algumas áreas do cérebro que mostram que a pessoa está usando uma estratégia de mudar a atenção. Então, quando, por exemplo, coloca uma pessoa assistindo um vídeo de alguém fumando, ela tenta distrair o cérebro para evitar o foco do cigarro e não ter aquela vontade. Então, ela muda esse foco e quanto mais ela vai aprendendo a fazer isso, quanto mais vai repetindo essa tarefa, mais predisposta ela fica a não voltar mais a fumar. Então, é um reaprendizado, é algo que tem que reensinar o nosso cérebro, mudar esse circuito que foi aí amplamente influenciado pelo cigarro. Então, com essa colocação, a gente vem aqui colocar toda a equipe do Instituto, todos os médicos e equipe multidisciplinar para ajudar as pessoas a melhorarem a sua vida e melhorarem seus hábitos e terem uma vida mais saudável. Obrigada.